A paz do Senhor, aqui quem vos fala novamente é o presbítero Jonathan Migrini, congrego na Brasil para Cristo, do Parque Real, Aparecida de Goiânia, Goiás. Ali a minha pastora local é a pastora Keriane Borges. Quero desde já trazer para os irmãos a leitura do Salmo de número 92, irmãos. Vou estar fazendo a leitura na nova versão internacional. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciai de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim o óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão no átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém, irmãos? Este salmo de número 92, ele é um salmo a qual não tem um autor nele, porém alguns estudiosos atribuem ele a Davi, mas o que se sabe é que a sua autoria ela é incerta, não tem o autor dele. Ele é conhecido aí como um salmo, para o dia de sábado, irmãos. E aqui no verso 1 a gente vê aqui que o salmista ele estava fazendo aqui um louvor e uma gratidão ao Senhor. Ele começa com um convite para louvar a Deus e cantar louvores ao seu nome, reconhecendo a alegria que isso traz. Meu irmão, é importante a gente louvar ao Senhor, cantar para o Senhor. Isso traz uma alegria no nosso coração. Então é bom, meu irmão, a gente louvar para o Senhor. Louve para o Senhor. Este salmo ele nos faz um convite a louvar para o Senhor. Aqui no verso 2, a gente vê que o salmista ele está anunciando a benignidade e a fidelidade do Senhor. O salmista ele expressa a importância de anunciar a bondade e a fidelidade de Deus, tanto de manhã quanto de noite. É importante, meu irmão, a gente anunciar que nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que é leal a nós, seja de noite, seja de manhã. Nós temos um Deus que está pronto a ser fiel, a nos ajudar. E aqui o salmista está colocando para nós, ele está expressando que nós devemos anunciar este amor. Nós temos um Deus que ele é amoroso, seja de manhã, seja de noite. Nós temos um Deus que ele é fiel a nós. Aqui a gente vê que no verso 3 o salmista ele
está rendendo graças aqui ao Senhor através de instrumentos, irmãos, ao som de instrumentos, né? A gente está vendo a adoração através de instrumentos. A adoração a Deus aqui mencionada neste versículo 3 aqui, ela é com o uso, né, de instrumentos. É importante, meu irmão, a gente adorar ao Senhor com o uso de instrumento. Adora ao Senhor com um instrumento. A gente vê muito quando Davi, né, ali, ele tocava a harpa ali para acalmar, né, Saul. Então o nosso Senhor, ele se agrada quando a gente usa, adora ele com um instrumento. Nós temos um Deus que quer que nós venhamos adorar ele com um instrumento, meus irmãos. Aqui já no verso 4 e 5, a gente vê uma exultação deste salmista nas obras de Deus. A gente vê que esse salmista ele estava olhando os detalhes, as coisas pequenas, os feitos, né, que Deus estava fazendo. E ali ele se alegrava o seu coração. A gente vê que este salmista ele estava atento aos feitos de Deus. Então a gente vê que ele estava tendo uma sensibilidade ao ver as obras do Senhor, nos pequenos detalhes. Seja coisas pequenas, a gente vê que esse salmista ele estava ali olhando, se alegrando com coisas pequenas que o Senhor estava feito. Ele estava atento, ele estava olhando ao redor dele, ele estava vendo Deus nas coisas pequenas, nos pequenos detalhes. Então ele estava ali sensível, meu irmão, às obras do Senhor. Mas eu quero dizer que muitas vezes infelizmente, a gente está insensível à voz de Deus, né? A insensibilidade da nossa parte, infelizmente, faz com que nós não esteja atento às obras do Senhor pequena. Às vezes, meus irmãos, as dificuldades faz com que nós não vejamos o agir de Deus. Deus, ele está conosco, mas às vezes as adversidades faz com que nós não perceba. Às vezes a luta está difícil, está grande, e às vezes a gente não consegue perceber o agir do Senhor nos pequenos detalhes. Esse salmista, ele estava pronto a perceber os detalhes, as coisas que o Senhor estava pronto ali fazendo ao redor dele. Mas muitas vezes as lutas, as dificuldades, elas nos tornam insensíveis às obras do Senhor, o que Ele está fazendo ao nosso redor. Deus, ele está conosco o tempo todo, meus irmãos. Seja nas coisas pequenas, seja nas coisas grandes. Vamos estar mais sensível às obras do Senhor. Assim como este salmista estava sensível às obras do Senhor, vamos nos tornar mais sensíveis às coisas do Senhor, olhar mais ao nosso redor, ver o trabalhar do Senhor, ver o agir do Senhor em nossa vida. Deus, meus irmãos, ele usa as coisas pequenas, mas aqui a gente vê que o propósito de Deus na nossa vida, ele é grande. Já que no verso 6 e 7, a gente vê que o salmista ele faz um contraste aqui entre o justo e o ímpio. Um contraste entre aqueles que praticam a iniquidade, que são como a erva que brota e depois seca, e os justos que florescerão como a palmeira e o cedro. Meu irmão, aqueles que praticam a iniquidade, eles vão brotar, porém vai chegar um momento que vai secar. Mas aquele que é justo, que permanece firme na obra do Senhor, você vai florescer como a palmeira e o cedro. Aquele que é justo, aquele que está na presença do Senhor, aquele que está firmado no Senhor,
Aquele que está enraizado no Senhor, ele vai florescer. Ele vai florescer como a palmeira e o cedro. Aqui, já no verso 8, a gente vê que o Senhor, ele é exaltado para sempre. O tempo todo, meu irmão, temos que exaltar o Senhor. O tempo todo adora ao Senhor. O tempo todo louve ao Senhor. Aqui no verso 9, 10 e 11, a gente já vê aqui falar sobre os inimigos, meus irmãos. Aqui a gente vê que fala sobre os inimigos que perecerão, enquanto o Senhor será exaltado e ungido com óleo. Aqui a gente vê que no verso 9, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Todos os malfeitores, meus irmãos, serão dispersos. Tu aumentaste a minha força como a do boi, derramaste sobre mim um óleo novo. O Senhor vai derramar sobre a sua vida um óleo novo, meu irmão. O Senhor vai aumentar a tua força, meu irmão. E os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutarão a debandada dos meus maldosos agressores. Amém? Os teus olhos vão contemplar a derrota dos teus inimigos, meus irmãos. Aqui, já no verso 12, 13, 14, a gente vê o salmista falando que o justo, ele vai florescer. Aquele que está firmado, como eu falei, na presença do Senhor, aquele que vai florescer, aquele que está firmado na presença de Deus, ele vai florescer e não murchar. A gente vê que aquele que pratica iniquidade, ele vai secar, né? Mas, ao contrário, aquele que está firme, aquele que é justo, ele vai florescer. Quando a gente está na casa de Deus, a gente está florescendo. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente está florescendo, meu irmão. A gente está sendo bem cuidado. Quando você está na presença do Senhor, na casa do Senhor, o Senhor está fazendo você florescer. O Senhor está cuidando de você. O Senhor, Ele está nos protegendo, meu irmão. O Senhor, Ele quer que a gente floresça para que a gente venha dar um testemunho. No verso 15 fala, para que a gente venha dar um testemunho do Senhor, meu irmão. Você é testemunho de Deus. Por que a gente floresce? Porque os frutos de Deus, eles vão nos alegrar. Deus tem coisas grandes para você. Os frutos de Deus na sua vida vai te fazer florescer. As obras do Senhor na tua vida vai te fazer florescer. Às vezes a gente não entende os propósitos e os planos que o Senhor tem para nós na nossa vida. Mas saiba, meu irmão, que os propósitos que Deus tem para você na sua vida é grande. Saiba você que o Senhor, Ele é reto e justo. E aqueles que estão plantados na sua presença, plantados no Senhor, aqueles que estão plantados na sua casa, eles vão florescer. Você vai florescer, meu irmão. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês aí que está ouvindo este áudio. E eu quero agradecer ao nosso pastor presidente em exercício, nosso pastor Gideon Júnior. E também quero agradecer a nossa pastora presidente, pastora Luíde Ramos, por esta oportunidade de gravar esse áudio, né, da leitura bíblica diária. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente.